Bom dia, queridos e amados irmãos, amigos. Estamos aqui na terça-feira para mais um Maná, mais uma palavra de Deus aqui em Atos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ver do versículo 24 até o 29. Eu tenho procurado, queridos, diante de Deus, trazer uma palavra toda manhã, enquanto a vida em. E logo eu sei que eu vou estar partindo para junto do meu Senhor na eternidade. Eu não vejo a hora disso acontecer, reencontrar com a minha varoa. Sei que a gente não vai ser mais marido e mulher, mas a gente vai estar junto por toda a eternidade, né? Junto do Senhor. Mas enquanto eu estiver aqui, houver fôlego de vida em mim, eu quero estar anunciando a boa nova, anunciando a palavra. Eu sei que muitas coisas, querido, que não dá tempo, o tempo é curto, não dá para a gente se expressar e explicar exatamente como é. Principalmente o livro de Atos Apóstolos, que é um contínuo do Evangelho de Lucas, e aqui está falando do comportamento, das atitudes dos apóstolos, principalmente de Paulo, né? É voltado mais, pós-conversão de Paulo, voltado mais para Paulo. Na verdade, aqui as atitudes que Paulo, Lucas andou bem junto de Paulo, andou bem junto com ele. Amém, querido? Vamos aqui então para as Sagradas Letras. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado Apolo, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, comprovando-o por meio da Escritura que Jesus é o Cristo. Queridos, aqui, esse Apolo aqui, ele era judeu, né? Eu tenho, alguém falou de Jesus para ele, teve um conhecimento de Cristo, mas não foi, a gente percebe que não foi nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos de Jesus, nem mesmo Paulo, porque aqui ele só conhecia o batismo de João, tá certo? Só conhecia Paulo, falava do batismo de Jesus Cristo, o batismo nas águas, os apóstolos falavam do batismo nas águas e tudo mais. Ele só conhecia o batismo de João. Qual era o batismo de João? O batismo do arrependimento, que João ensinava ali, foi o último profeta do Antigo Testamento, embora estava ali em Mateus, no início do Novo Testamento, e a qual Jesus foi até ele, e ele foi batizar Jesus, ele batizou a Cristo. Após o batismo, então Jesus foi levado ao deserto para cumprir, para estar ali no tempo de provação durante 40 dias e 40 noites, como teve Moisés também. Então, eu creio que esse Apolo aqui, ele conheceu, né, somente o Evangelho, conheceu a Cristo, mas conheceu o batismo de João. Agora, o importante disso tudo, querido, que esse homem se converteu, se entregou inteiramente a Cristo e falava ousadamente no Espírito. O Espírito não é o Espírito Santo que está falando aqui, mas a fé que havia dentro dele em Cristo Jesus. Conhecer a Cristo desperta em nós uma fé viva, uma fé genuína, uma fé que transcende todo entendimento humano e gera em nós uma compreensão inabalável dentro do nosso coração. É importante a gente entender isso, quando é uma entrega a Cristo, uma entrega que eu tenho falado continuamente.
Após o momento que tu tem um encontro real e verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo, não precisa de outro Deus, não precisa de outro Deus. E Jesus é suficiente em tudo na nossa vida. Eu tenho falado isso, querido, eu não quero tentar convencê-los que adorar uma estátua, uma imagem de pedra aí, de gesso, você tá errado. Não quero convencer disso. Só quero dizer, quando tu tem encontro real com Jesus Cristo, tudo isso passa a ser supérfluo, não precisa mais. Que ele verdadeiramente é Senhor. E foi exatamente o que aconteceu com esse Apolo aqui. E a gente vê ele que ele pregava com ousadia nas sinagogas. Os judeus criam, porque ele falava com ousadia, ele conhecia realmente quem é Jesus. A pergunta que eu sempre faço, quem é Jesus para ti? Tu conhece realmente Jesus, querido? Porque a partir do momento que eu encontro com Cristo, eu conheço Jesus, eu não preciso de uma senhora, não preciso mais de ser devoto de ninguém mais, nem devoto de Jesus. Ele não precisa de devoto. Ele quer aqueles que o seguem, seguidores. É isso que Jesus procura, seguidores, não devotos, mas que o deixe aquilo que é natural para crer naquilo que realmente é real e verdadeiro, que é o próprio Cristo encarnado. Dá para entender, amados, que a profundidade da palavra de Deus que ela nos traz, esse ensinamento, essa revelação. Por isso que eu desafio, todas as vezes que por onde eu passo, aqui nos Manás eu desafio, leiam a Bíblia, não tem outro caminho, a Bíblia manual, que nos leva de encontro com Deus, de encontro com a realidade de quem Deus é. Senão eu vivo me batendo aqui, me batendo ali, não chego a lugar nenhum. Então, querido, é exatamente, ele pregava, ele anunciava nas sinagogas, com ousadia, Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. E ele fortalecia os irmãos que estavam ali fraquinhos na fé, porque a perseguição que na igreja, desde que a igreja foi fundamentada em Cristo, a igreja foi fundamentada em Cristo, tá certo? Jesus é o cabeça. Não tem nenhum homem na face da terra que seja um cabeça da igreja, somente Jesus Cristo. E como eu já falei várias vezes, volto a falar para a gente que a igreja não tem pai, a igreja tem um Senhor, o qual é Jesus. E aqueles que estão na igreja, que tem a palavra, que segue a palavra, segue os ensinamentos que estão na palavra, tá certo? Segue esses ensinamentos, não segue uma doutrina, tá certo? Mas é a palavra, ou um dogma, não segue um dogma, mas a palavra. Esses realmente têm encontro com Cristo, tá certo? A verdade que nos traz a revelação. E a igreja sempre foi perseguida, desde o primórdio dela, sempre foi perseguida. E sempre vai ser perseguida, vai aumentar. Satanás, ele odeia, querido, ele odeia Deus. E todos aqueles que são prostrados diante dele. Então, ele quer acabar desde o Éden, acabar com a família, acabar com a idoneidade, com a moralidade na família. É o que nós temos visto hoje, está muito claro isso. Ele quer acabar com Israel, que Israel, menina dos olhos de Deus, não tem como acabar com a família e acabar com Israel. Não existe forma. Olha que tantos tentou destruir Israel, mas não consegue. Agora as tribos estão se retornando, vai realmente retomar as 12 tribos novamente. Querem acabar com a igreja, não tem como, a igreja foi fundamentada em Cristo, Jesus é o fundamento, acabou, não tem como, ele é a pedra angular. Não há governo na face da terra que vai acabar com a igreja, não vai. Quer mais perseguição que a igreja sofreu, permanece em pé, tá certo? Então ele estava fortalecendo os irmãos que estavam fracos na fé. Esse é o processo que nós temos que fazer, seguir provando ali, ó, porque, olha, com grande poder, ou com grande poder, com autoridade na palavra,
convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus Cristo é o Cristo. Que Jesus é o Cristo. Publicamente, com autoridade, poder com autoridade. Porque só fala com autoridade quem conhece. Quem não conhece não fala com autoridade. Quem conhece não tem nem tem autoridade para falar. Tá certo? Não adianta. Quem não conhece não tem autoridade para falar. Então é melhor ficar quieto. Ok? Então, com autoridade de falar e convencer os judeus publicamente, não é dentro de um templo, publicamente, que Jesus é o Cristo. Mais uma vez eu pergunto para ti, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quem é Jesus para ti? Quem é Jesus? Vai diante do espelho e olha bem nos teus olhos e fala, sim, é Jesus para ti, fulano. Cicolim, quem é Jesus para ti? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.